E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula de matemática 136. Sejam todos bem-vindos à nossa Semana do Conhecimento. Essa semana nós estamos aí com propostas diferentes de trabalho. Vamos nos mexer um pouco mais, além de escrever no caderno e prestar atenção nas aulas. E você é convidado a viajar comigo nessa semana pelo universo da geometria. Afinal de contas, nós vamos ver a geometria, que é uma parte super importante da matemática, sendo abordada no nosso cotidiano, certo? Então, esteja preparado, não perca nenhum momento dessa semana, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante das atividades que nós vamos fazer, certo? E, antes de começar, nós temos alguns recadinhos, presta atenção. Não esqueça de deixar suas atividades em ordem no Google Classroom. Se você tem acesso ao Google Classroom, faça as atividades direitinho, responda a atividade que vale a presença na aula de hoje, certo? E além disso, deixe as atividades dos professores em ordem, todas as disciplinas são importantes, todas as atividades são importantes, não deixe atrasar nenhuma, porque o tempo está ficando curtinho para o término do trimestre, então vamos agilizar, faça as atividades direitinho. Além disso, se você não tem acesso ao Google Classroom, veja direitinho na sua escola quando que é o dia de retirar o kit das trilhas, o dia de levar de volta. Deixa tudo em ordem, tudo bem feitinho. Mantenha suas anotações em ordem para que você também seja contemplado aí na avaliação direitinho, certo? Não esqueça também de estar de olho, né, quem tem o acesso, estar de olho nos horários em que os professores estão fazendo as videoaulas via Google Meet. Tá? É bem importante participar dessas videoaulas porque é a interação direta com o seu professor, o momento de você tirar suas dúvidas, de você se organizar em relação às suas tarefas e de interagir também com os colegas e com os professores nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Dito isso, vamos então começar aí a nossa Semana do Conhecimento. Vem comigo! Na aula anterior, nós estivemos estudando o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas e nós estudamos um método de resolução que se chama método de adição. Então, num sistema como esse, qual que é a ideia base? A ideia base é você somar as duas equações, tentar anular uma das incógnitas, para que a gente possa resolver, achar o par ordenado que é a solução dessa equação, desse sistema de equações, certo? O que nós vamos fazer hoje, então? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a geometria no nosso cotidiano, certo? Vamos trabalhar a geometria no cotidiano, ok? Hoje nós vamos ver o seguinte, né? O pessoal da matemática, o pessoal aqui que organiza as aulas de vocês, o pessoal de matemática, esteve em alguns pontos turísticos de Curitiba, certo? Para analisar, para ver, para mostrar as formas geométricas que estão implicadas, que estão envolvidas nas estruturas, aí que são os pontos turísticos nossos, certo? Então, para você que é da capital, talvez já conheça alguns desses lugares, né? Para você que é aí das outras cidades, né? Acompanha com a gente esse passeio, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tá bom? Então, para começar, a professora Arabel vai apresentar para vocês a geometria aparecendo lá no Parque Tanguá. Então, geometria espacial. Vamos lá. Olá, pessoal do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel de Matemática e hoje eu estou aqui no Parque Tanguá, localizado entre os bairros Taboão e Pilarzinho, na cidade de Curitiba. Este parque possui a área de 253 mil metros quadrados. E ele está localizado onde antigamente eram pedreiras e elas foram desativadas e esse parque foi construído. Ele também ajuda na conservação da nascente do Rio Barigui, da bacia do Rio Barigui, que é aqui pertinho na cidade de Almirante Tamandaré. Perceberam quantas informações matemáticas eu dei numa única fala? Mostrei a localização, falei da área que o parque está ocupando, inclusive coloquei para vocês a situação ambiental que esse parque tem, né? E em meio a tanta beleza natural, a matemática vem contribuir com essa linda arquitetura que está aqui atrás de mim. O mirante do Parque Tanguá é recheado de geometria espacial. Vamos dar uma olhadinha? Ali na base você percebe um prisma quadrangular. Lembra das propriedades do prisma? São sólidos geométricos, são poliedros, que possuem as faces laterais paralelas e retangulares. E tem uma curiosidade caso as faces sejam quadrangulares. Você vai lembrar disso logo, logo. Mas acima do prisma, você está vendo as colunas,
que são cilindros, né? O cilindro já não é um poliedro, ele é um sólido geométrico e todos os seus elementos fazem parte lá do estudo da geometria plana na circunferência. Então vai ter o raio, vai ter o diâmetro e por ele ser um sólido, ocupar um espaço, ele tem uma altura, assim como o prisma. Lá no topo, você percebe aquela linda construção que é a pirâmide. A pirâmide é muito bonita. Veja que a base dela é a mesma base do prisma. Ela também é uma pirâmide quadrangular. E qual que é a diferença da pirâmide com o prisma? As faces da pirâmide são triangulares. Lembra disso? Lembra dos elementos da geometria espacial? Lembra das aulas do Aula Paraná, que você assistiu com a geometria plana e com a geometria espacial? Então, não perca a nossa Semana do Conhecimento, participe das atividades propostas pelos professores e não esqueça de marcar a sua atividade nas suas redes sociais com o hashtag Semana do Conhecimento. E aí, pessoal, gostaram do que vocês viram no Parque Tanguá? Veja que a estrutura lá do Mirante, ela tem várias figuras geométricas, e daí você já vai associando com outros lugares que você conhece, né? Quem não é de Curitiba pode lembrar aí da sua cidade, os monumentos que existem, os pontos turísticos que existem, quais são as formas geométricas que estão envolvidas nessas construções, né? A geometria faz parte de tudo, seja parte das medidas, né, que estão ali influenciando, seja parte das formas, do espaço, a maneira como ele é ocupado, como ele é construído. Então, essa parte da matemática é uma parte muito importante e muito prática, porque ela está na nossa vida o tempo todo, certo? Agora nós vamos dar continuidade e ver que mais surpresas nós temos na aula de hoje. Lá no Parque Barigui, a geometria foi mostrada de uma maneira diferente, através das proporções. Dá uma olhadinha lá com a gente. Nós vamos ver uma pinceladinha no conteúdo que vocês vão estudar no próximo ano, no 9º ano, que é Teorema de Tales. Mas uma passadinha bem de leve. Vamos ver o que nos espera lá no Parque Barigui. Olá pessoal, bem-vindos ao Aula Paraná, eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós estamos aqui no Parque Barigui, esse parque que fica localizado em Curitiba, tem uma área aproximadamente de 140 hectares e tudo isso aqui era uma área abandonada, que pertencia a uma pessoa chamada Matheus Martins Leme. Quem é de Curitiba conhece a história de Matheus Leme, ele foi um dos fundadores aqui da cidade. No ano de 1972, essa região toda aqui foi transformada em parque, no intuito de preservar as margens do rio Barigui, que é um rio que passa aqui na região. Eu tenho uma missão aqui hoje no Parque Barigui. Aliás, esse parque tem as paisagens lindas, tem árvores bonitas, uma fauna riquíssima. E eu tenho uma missão hoje aqui, que é encontrar uma coisa bem alta para medir com vocês, usando os conceitos da geometria no nosso cotidiano, que vocês sabem que tem. E aonde que nós encontramos. Então eu estou pensando aqui em encontrar uma coisa bem alta para medir e eu acho que já encontrei alguma coisa. Eu acho que eu encontrei uma chaminé bem alta ali atrás, que ficava, essa parte do parque, a parte de trás do parque, funcionava uma olaria. E essa chaminé pertencia a uma antiga olaria e eu fiquei interessada em saber qual é a altura dela. Vem comigo? E hoje nós vamos medir a altura daquela torre. Para isso, o meu assistente se afastou aproximadamente 20 metros da torre. E ele está vendo a torre sob um ângulo aqui de 90 graus. Então nós temos aqui um triângulo semelhante. O braço dele e o bastão é semelhante ao triângulo formado pelo chão e aquela torre bem alta lá. A medida dele é 1,40 m e a medida do braço aproximadamente 61 centímetros e aqui nós temos algo em torno de 1 metro. Então agora nós vamos descobrir quanto é a altura daquela torre, aquela chaminézinha ali atrás. Vamos para as continhas? Então vamos mostrar para vocês como mais ou menos que eu fiz esse cálculo, tá? A altura da chaminé aqui nós chamamos de X e tem a altura de quem estava medindo, que é 1,40 m. Ele estava a 20 metros de distância, a altura do bastão aproximadamente 1 metro e o tamanho do braço aproximadamente 61 centímetros. Por semelhança de triângulos, nós dizemos que esse lado está para esse, X está para 1, assim como 20, que é o lado do triângulo grande, está para o lado do triângulo pequeno. 20 está para 0,61. Fazendo a divisão, 20 por 0,61 encontramos 32, somando com a altura do medidor,
1,40 m mais 32 deu uma altura aproximada de 34,27 metros. Então, aquela torre lá tem uma altura de 34,27 metros aproximadamente. Será que tem como medir mais alguma coisa? Vamos dar uma olhada? E aí, na sua cidade, na sua região, tem alguma coisa bem alta e bem grande para você medir também? Que tal você fazer essa medida aí no seu lugar? Procure na sua cidade, no seu bairro ou até mesmo na sua casa uma coisa bem alta, por exemplo, uma árvore, uma torre, um poste, e faça a medição também. Não esqueça de compartilhar suas ideias nas redes sociais usando a hashtag Semana do Conhecimento. Use essa semana ao seu favor para você aprender um monte de coisa legal. Até mais! E aí, pessoal, gostaram desse momento que a professora Suelen conversou com vocês? Como que você percebeu como que ela fez para medir uma estrutura bem alta? Já pensou se ela tivesse que subir no topo da estrutura e jogar uma fita métrica lá de cima para poder fazer a medida? Tem estruturas, né, no nosso cotidiano, aí na sua cidade talvez tenha algum tipo de estrutura em que não seja possível você alcançar o ponto mais alto dessa estrutura para jogar uma fita métrica lá de cima. A geometria, por meio das proporções, vai te ajudando a construir essa ideia de a medida dessa altura por meio de cálculos simples e de medidas acessíveis, já que talvez o topo da estrutura não seja acessível para a gente, certo? Então veja a importância da geometria. Veja quanta coisa dá para fazer, às vezes sabendo um pouquinho, sabendo aplicar um pouquinho do que a gente já viu, estudamos proporção aí no 7º ano, vimos alguma coisa esse ano, usando essa ideia a gente consegue fazer um bocado de coisa, que às vezes olhando de cara a gente não consegue imaginar como é que a gente vai fazer. E a resolução é simples, um pedaço de papel, algumas medidas acessíveis no chão, você consegue descobrir então o que fazer para achar a medida de lugares mais altos ou distâncias inacessíveis, por exemplo. Certo? Vamos continuando. Agora nós vamos lá para o Bosque Alemão, um outro ponto turístico de Curitiba, um lugar muito bonito, um lugar muito bacana, certo? Para identificar a geometria plana na fachada da réplica do frontão da Casa Mila, que é a parte principal lá do bosque, né? O chamariz do bosque é essa fachada, certo? Então vamos ver o que espera por nós lá no Bosque Alemão, tá bom? Vem comigo. E aí, pessoal do Aula Paraná, tudo certinho? Essa é a Praça do Bosque Alemão, em Curitiba. E aqui nós estamos para olhar um pouquinho a fachada que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Essa construção é a réplica da fachada da Casa Milá. Mas o que aconteceu? Por que nós estamos no Bosque Alemão? Além desse bosque ter sido construído para homenagear a cultura germânica, né, a cultura dos alemães que trouxeram para o Paraná, esse bosque mostra para você um pouco da geometria plana. Essa fachada dessa casa, que foi construída em 1870 em Curitiba, ela tem muitos traços da geometria plana. Perceba a simetria e a harmonia das formas que compõem essa fachada. Lá no topo, você vê um triângulo isósceles. É um triângulo que tem os dois catetos, os dois lados iguais. Por que eu sei disso? Perceba na base, os dois ângulos da base também são iguais, eles são pequenininhos iguais. Descendo um pouquinho nessa fachada, você encontra arcos e encontra retângulos. Os retângulos e o triângulo são polígonos e o nome deles é dado conforme a quantidade de lados que eles têm. O arco não é um polígono, o arco não tem lado, ele faz parte da família da circunferência. Tá? Então ele vai ter elementos e o estudo dele vai ser todo dentro da circunferência. Mais um pouquinho abaixo você percebe linhas paralelas. Né? O que nós sabemos das retas, o que nós sabemos das linhas? Elas podem ser paralelas, que são retas que não se encontram e mantêm a mesma distância entre si. Elas podem ser, as retas e as linhas, elas podem ser perpendiculares, quando possuem um ponto em comum e formam 90 graus. Tudo isso você aprende e já aprendeu lá na geometria plana. Olha como a matemática tem muita informação para você. Mais um pouquinho abaixo, perceba que os arcos e os retângulos, eles se encaixaram e formaram uma figura nova. Então, essas são as possibilidades da geometria plana.
Lembra desses elementos? Lembra de tudo que você aprendeu da geometria plana já ao longo dessa caminhada, ao longo desse teu processo de aprendizagem? Tudo isso você vai poder aplicar nas atividades da Semana do Conhecimento que estão sendo preparadas para você. Participe, realize as atividades que o professor for propor para você nas aulas e não esqueça de postá-las nas suas redes sociais usando o hashtag Semana do Conhecimento. E aí, pessoal, gostaram do que vocês viram lá no Bosque Alemão? Repare como as formas geométricas, seja geometria plana, geometria espacial, estão perto da gente. Elas estão perto da gente o tempo todo, porque tudo leva uma forma geométrica. Repare que a Arabel falou, em uma altura do vídeo, a respeito de retas paralelas e retas perpendiculares. Quando nós falamos das construções comuns do dia a dia, essas retas paralelas, essas retas perpendiculares são muito importantes. Já pensou se a base da casa, as paredes da casa, se elas fossem tortas, assim, ou se elas fossem assim, ou se elas fossem assim, será que elas iam dar conta de sustentar o teto, sustentar o telhado? Agora pensa na questão da harmonia, na questão estética, na questão da beleza do que nós acabamos de ver. Lembra quando ela falou do triângulo isósceles, lá na parte de cima da fachada? Já pensou se esse triângulo fosse escaleno? 3 lados com medidas diferentes. Será que ia ficar bacana? Será que ia contribuir com a simetria? Por que é justamente um triângulo isósceles? Por uma questão de arquitetura, por uma questão estética, o que vai contar muito ali? A questão da simetria. Se você erguer uma reta perpendicular passando pelo vértice mais alto do triângulo, o que você vai ter? Você vai ter 2 triângulos congruentes. Né? Ou seja, você vai ter uma simetria sendo respeitada ali, isso vai contribuir para a beleza do lugar. Certo? Então veja como a geometria também contribui para o aspecto daquilo que é belo, daquilo que a gente discute lá em arte, né? O que vai ser o belo, o que vai se encaixar melhor, o que vai ser mais harmônico, né? Então, veja como é importante o que nós estamos discutindo. No Parque Tanguá vimos diferentes formas geométricas, como a pirâmide, o cubo, o bloco retangular e etc. Essas formas são os sólidos geométricos. O que os sólidos geométricos são? Eles são os objetos tridimensionais, ou seja, eles possuem largura, comprimento e altura. E podem ser classificados como poliedros ou não poliedros. Mais comumente, corpos redondos. Aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Os poliedros, eles têm todos eles, partes retas, que nós vamos chamar de faces. Tá? Os corpos redondos não. Eles têm partes arredondadas, em alguma posição eles podem rolar. Então são 2 características fundamentais, que ele role em alguma posição e que ele tenha naturalmente parte arredondada, certo? Então, está aqui os nossos sólidos geométricos. Os corpos redondos mais tradicionais, que a gente estuda com mais detalhes, são o cilindro, o cone e a esfera. Né? E aqui nós temos os outros sólidos geométricos. Agora nós vamos fazer uma pausa rápida para você anotar isso no seu caderno e a gente já volta. Anotou o que foi pedido lá para você? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos poliedros. Os poliedros, eles são formados por 2 partes. Poli, que significa muitos, e edros, que significa face. A face são as partes do plano que fecham a nossa figura geométrica. Então dá uma olhadinha aqui nas figuras, certo? Nós temos aqui um icosaedro, um dodecaedro, um tetraedro, um octaedro e um cubo. Esses 5 são poliedros muito especiais, porque eles são chamados de poliedros regulares ou poliedros de Platão. Por quê? Porque todas as faces são polígonos congruentes. Então, todos os triângulos que formam o icosaedro são do mesmo tamanho, todos os pentágonos que formam o dodecaedro são do mesmo tamanho. Existem apenas 5 poliedros de Platão, ou poliedros regulares, tá bom? Agora, pare um pouquinho, anote o que nós temos aí e a gente já volta.
além dos poliedros de Platão, ou poliedros regulares, nós temos outros tipos de poliedros que você até conhece bem, que as professoras mencionaram nos vídeos. Nós temos as pirâmides e nós temos os prismas. Os prismas são as caixinhas, né? Eles têm fundo, eles têm tampa, vamos dizer assim, que são essas faces que são paralelas, e as faces laterais são todas retângulos, se o prisma for reto, e paralelogramos, se o prisma for oblíquo. Mas isso é uma outra conversa. O prisma são as caixinhas, certo? E as pirâmides você conhece também. Ele tem uma base que é um polígono e as faces laterais são triângulos. Esses triângulos se unem num único vértice na parte superior, tá? Então, nós temos poliedros de Platão, os prismas e as pirâmides, ok? O que nós vamos fazer nessa semana do conhecimento? Nós vamos construir sólidos geométricos, e os poliedros, no caso, usando dobraduras. Então, eu tenho aqui uma prévia do que a gente vai fazer na sequência dessas aulas. Tá? Então, eu tenho aqui um cubo, que ele é feito usando 6 pecinhas, que a gente vai chamar de módulos, né? E esses módulos, eles são todos construídos por meio de dobradura. Nós temos aqui outros sólidos que eu trouxe para você, outras figuras geométricas aqui, que também são feitas com dobradura, né? Vamos ver o que nós temos aí nos próximos dias, o que está reservado para nós, certo? Olha essa figura aqui que parece uma bolinha de futebol. Por que parece? Porque ela é formada por figuras planas, certo? Então, esteja atento, não é uma bolinha de futebol, parece, certo? O que você vai precisar? Anote agora o que você vai precisar para a próxima aula. Só um lembrete para você que a tua folha de papel que você vai ter que reservar para esse dia, você vai precisar de pelo menos 6, mas deixa um tanto aí reservado, que elas sejam todas retangulares e a mais fina possível que você tiver em casa, tá? Se for folha de dobradura, melhor, mas se não for, qualquer folha serve, desde que seja o mais fino possível, com a menor gramatura possível, tá bom? Então vamos precisar de folha de papel, tesoura, régua, lápis e borracha, certo? Esteja preparado para isso na próxima aula. Tenha em mãos os materiais para desenvolvermos a prática da nossa Semana do Conhecimento. E você vai poder postar as suas atividades usando essa hashtag aqui, Semana do Conhecimento. A gente quer ver o que você construiu aí dos mais diversos lugares do estado, o que foi feito aí nas atividades de vocês, beleza? Então, faça isso junto comigo. Dito isso, gente, se prepare para a nossa próxima aula em que nós vamos trabalhar, nós vamos construir esse cubinho aqui, certo? Faça as suas atividades direitinho. Organize o material e esteja preparado para a gente conversar e montar esse cubinho aqui na próxima aula, tá bom? Te espero. Até!